Exemplo, seguinte cálculo de limite, ó. Cálculo de limite muito comum aqui. Quem é o limite? Quem é o limite com n tendendo a mais infinito da exponencial de n2 mais 1 sobre n2 menos 1. Isso aqui é uma função aplicada numa sequência. Ó. É o f de xn, onde a f é a função exponencial. A função exponencial é contínua. Então, o limite da exponencial aplicada na sequência é o quê, por esta proposição? É a exponencial do limite da sequência, se o limite existe. O limite entra dentro da exponencial, é o que está dizendo. E isso aqui, portanto, é elevado a 1, que é entendido? Entendido? Mas precisa que a função seja o quê? Seja contínua. É só usar a definição de continuidade, a definição do limite está feito nas notas. Isso está feito nas notas. Entendido aí? Você pode aplicar. Agora eu vou a um resultado, tá? Há um resultado que eu enunciei na aula passada, que eu não demonstrei, vou demonstrar hoje. E ele usa um conceito importante, que é um conceito que eu vou precisar dele mais na frente, que é o conceito de supremo de um conjunto. Vocês chegaram a ver isso em matemática discreta? Supremo e ínfimo? Chegaram a ver? Não. Mas verão agora, tá? Nosso professor, ele era bem diferentão. Como assim? Ele não tinha um conteúdo, ele não dava essa proposição, certinho, ele dava, era mais... Tá gravando, viu? Vamos manter a ética, né? Não faça menção. Tá? Isso aqui são definições, mas eu não vou... Eu vou me livrar de escrever definição para ganhar tempo, tá? Seja S um conjunto não vazio. Sejam S contido em R, não vazio, conjunto não vazio, e M, um número real. Nós dizemos que M é cota superior, de S quando X é menor que ou igual a M, qualquer que seja X pertencente a S. Tá? Entendido? Nós dizemos que M é cota inferior de S quando o X é maior que ou igual a M, qualquer que seja X pertencente a S. Ou seja, se todos os elementos de S são menores que ou iguais a M, você diz que M é cota superior de S. Se todos os elementos de S são maiores que ou iguais a M, você diz que M é cota o quê? Inferior de S. Por exemplo, os números 0 e 2, por exemplo, eles são cotas inferiores desse intervalo aqui, ó. Do intervalo fechado 0 e 4. Não são? Todos os elementos desse intervalo são maiores que ou iguais a 0, não são? E todos os elementos desse intervalo são maiores que ou iguais a 2? São? São? Não são. Então o que é que está errado aqui?
É o 0 e menos 2. Ah, 0 e menos 2 são. 0 e 2 não, porque o 2 pertence a esse conjunto. Tá certo? Mais 0 e menos... Exatamente. Esse conjunto contém o 1. O 1 é menor do que 2. Então, o 2 não é cota superior. O 0 e menos 2 são... De fato, todo número negativo é cota inferior desse conjunto. Tá certo? Assim como 0 e 2 são o quê? São cotas superiores desse aqui, não são? Não são? De fato, todo número positivo, melhor, todo número não negativo é cota superior desse conjunto, não é? Tá? O conjunto dos números naturais, ele tem cota superior? Não tem cota superior. Não possui cota superior. Possui? Mas tem cota inferior. Por exemplo, cada inteiro K, cada inteiro não positivo, cada inteiro não positivo K, cada inteiro não positivo K é o quê? É cota inferior de quem? Do conjunto dos números naturais. De fato, se um conjunto tem cota superior, ele tem infinitas cotas superiores. Porque qualquer número maior que essa cota superior dada, ainda é cota superior. Ainda não, melhor dizendo, também é cota superior. Se um conjunto possui cota inferior, ele possui infinitas cotas inferiores. Pois qualquer número menor do que essa cota inferior dada é também cota inferior desse conjunto, tá? Há uma distinção, claro, entre cota superior e máximo. Há uma distinção entre cota inferior e mínimo, tá? Então, sejam S contido em R, não vazio, e M um número real, tá? Nós dizemos que M é máximo de quem? De S, quando M pertence a S e, além disso, o M é o quê? É cota superior de S. Então, para o conjunto ser chamado de máximo, de um conjunto, ele precisa ser o quê? Cota superior do conjunto e precisa pertencer ao conjunto. Tá? Nós dizemos que M é o quê? Mínimo de S, quando M pertence a S e M é o quê? É cota inferior de S. Como é? É mais um máximo, é? Quê? É mais um máximo? Não. Nós dizemos que M é máximo de S quando M pertence a S e M é cota superior de S. Nós dizemos que M é mínimo de S quando ele é duas coisas. Quando ele pertence a S e ele é cota inferior de S. Então, por exemplo, esse conjunto aqui, tá certo? Conjunto dos números naturais. N não tem máximo. Claro, se não tem cota superior, não tem máximo. Ele não tem máximo, mas ele tem mínimo. Quem é mínimo?
e 0 é, e aí, mínimo de S. Acontece que um conjunto não pode ter dois máximos. Porque se ele tem dois máximos, M1 e M2, o M1 é maior que ou igual a M2, porque o M1 é cota superior. Então, o M1 é maior que todo elemento de S, então o particular é maior que M2. E o M2, como é máximo, o M2 também é maior que ou igual a M1, então os dois são iguais. Então, não tem dois máximos, só tem máximo. Então, cabe aqui o artigo definido. Se tem máximo, tem o máximo, tá? Então, isso aqui 0 é o quê, hein? O máximo. É o mínimo de S, desculpa. Também não tem dois mínimos, porque se tiver dois mínimos, M1 e M2, o M1 é menor que ou igual a M2, e o M2 é menor que ou igual a M1, portanto, são iguais. Certo? Então, o conjunto ele só tem um máximo, se ele tem máximo, e ele só tem um mínimo, se ele tiver mínimo. Tá certo? O conjunto Z não tem máximo, ele não tem máximo, nem possui mínimo. Então, o conjunto que não tem máximo, não tem mínimo, tá? O intervalo 0,4. 0 é máximo de menos 4, 0. E menos 4 é o quê? É mínimo, né? É o mínimo. Cabe artigo definido. Não cabe artigo definido para cota superior e cota inferior. Porque tem infinitas cotas superiores, se ele tem cota superior, ele tem infinitas. Se ele tem cota inferior, ele tem infinito. E menos 4 é o mínimo de intervalo menos 4, 0. Então, vocês estão de... O máximo é o maior elemento do conjunto. O mínimo é o menor, se existir. Tá? Agora... Tá? Olha a definição de supremo e de ínfimo, que é diferente. Tá? Outra coisa. Esse intervalo aqui, 0,4, 0 aberto, intervalo 0 aberto, 4 aberto. Ele tem máximo? Tem? Quem é o máximo desse intervalo? Para ser máximo, olha a definição de máximo. M é máximo. Quando M pertence a S, M é cota superior de S. O 4 é máximo. Por que o 4 não é máximo? Ele é cota superior? É, mas ele é máximo? Não. Esse conjunto não tem máximo. Tem máximo? Ele tem um maior número, existe um maior número dentro desse intervalo aqui? Aberto? Não. O intervalo fechado 0,4 tem máximo, que é 4. E tem mínimo, que é 0. Mas esse intervalo aí, intervalo aberto, não possui máximo. Máximo, nem mínimo. Não tem máximo nem mínimo. Porque para ser máximo precisa pertencer ao conjunto. Mas qualquer número nesse intervalo é só você observar o seguinte. Intervalos aqui, 0, 4. 0, 4. Aberto. Qualquer número nesse, se eu pegar um número aqui nesse intervalo, ele é o maior número dentro desse intervalo, então ele não vai ter máximo. Nenhum elemento desse intervalo é
o maior é cota superior desse intervalo. Para ser máximo, tem que pertencer ao intervalo e, além disso, ser cota superior. Então, qualquer número nesse intervalo não é cota superior desse intervalo. Então, ele não tem máximo, porque não haverá nele uma cota superior dele. A mesma coisa, se eu pegar um número nesse intervalo, em qualquer posição, ele é cota inferior? Então, não há, nesse intervalo, uma cota superior desse intervalo. Então, esse intervalo não tem mínimo. Não importa, por mais próximo de zero que ele esteja, ele é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ele é maior do que a média de zero e ele, que está dentro do intervalo. Tá certo? Se você pega um x aqui dentro, qualquer que seja o x aqui dentro, x mais zero sobre 2 é maior que zero, não é? E é menor do que x. Então, qualquer que seja o x aqui dentro, esse x não é cota inferior. Porque ele é maior do que outro elemento do intervalo. Tá certo? A mesma coisa, se eu pegar um x aqui, x mais 4 sobre 2 é menor do que 4 e é maior do que x. Se eu pegar x aqui dentro, né? Se eu pegar x aqui dentro, x menor do que 4. Tá certo? Então, dado x no intervalo 0,4 aberto, tem-se duas coisas. Quais são? Você tem isso e você tem isso. Então, esse número está no intervalo, portanto, x não é cota inferior. Esse número aqui está no intervalo, portanto, x não é cota superior. Então, acabou-se. Esse conjunto não possui máximo nem possui mínimo. Mas ele tem um elemento que nós chamamos de supremo. Sabe o que é o supremo? De todas as cotas superiores desse conjunto, qual é a menor delas? 4. Aí é supremo. De todas as cotas inferiores, qual é a maior delas? É o ínfimo. Ou seja, o ínfimo do conjunto é a maior das suas cotas superiores, em existindo. É a maior das suas cotas inferiores, em existindo. E o supremo é o menor das suas cotas superiores. Hã? Se for fechado, tem. Se for fechado, tem. Intervalo 0,4 fechado. Quem é a menor das cotas superiores? E quem é a maior das cotas inferiores? Professor. Tá? Então, sejam S contido em R não vazio, e M o número real. Nós dizemos, isso é tudo a definição, tá? Nós dizemos que M é o quê? Supremo de S quando S é cota superior, quando S não. Quando M é cota superior de S e M é a menor das cotas superiores de S. Estou sendo redundante, mas porque se eu digo que é a menor das cotas superiores, já estou dizendo que é cota superior. Mas eu estou sendo redundante para enfatizar, tá? Nós dizemos que S é supremo de S, nós dizemos que M é supremo de S quando M é cota superior de S e M é a menor das cotas superiores de S.
Nós dizemos que M vou aproveitar, mas tudo bem. Nós dizemos que M é ínfimo de S, quando que? Quando M é cota, o que? Inferior de S,